Márcia Zaruri está chegando para nós nesta segunda-feira com mais uma coluna Nossa Cidade. Márcia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil, Brasília. Muito bem-vinda. A gente vai falar de um assunto maravilhoso. Brasília é conhecida muitas vezes como uma cidade-parque. Não tem como a gente ignorar esse fato, né? Parece que as ruas são coroadas pelas árvores aqui no Eixão, no Eixinho. É exatamente esse o cenário que a gente está vendo por conta dos cambuís, então já conta um pouco mais para nós. É lindo demais, né? É encantador. É um privilégio a gente morar numa cidade assim, com tanto verde, tantas árvores e essas floradas que vão se alternando e alternando as cores que enfeitam e alegram o nosso dia, né? É lindo demais. É lindo. Os cambuís tomaram conta agora. A florada foi um pouquinho antecipada esse ano porque o tempo tá bem maluco, né, Ariane? Total. Choveu quando não devia chover, agora não está chovendo mais, um calorão. Então a coisa tá meio complicada, umas pancadas de chuva que vem, mas parece que não refresca, continua abafado. A sorte é que pelo menos a gente tem essa beleza para dar um refresco, né? A gente tem essas árvores lindas, os cambuís estão fazendo a festa em Brasília. Os cambuís são as amarelas, né, que estão por aí. São as amarelas e fica muito lindo porque você tem as copas com as flores amarelas e você tem o chão com tapete amarelo também, que é lindo. Quando você está caminhando nas quadras, você vê assim, gente, é um espetáculo para onde quer que você olhe, né? Tá tudo lindo sempre. Lindo demais. E a gente tem um calendário de floração que é super interessante. Eu fui pesquisar para a coluna e eu descobri o seguinte: os cambuís começam agora, vão até janeiro. Aí, fevereiro, tem as paineiras e, em seguida, as quaresmeiras. E aí, na época da seca, os ipês, que são maravilhosos e que já... Eu acho que o ipê amarelo virou meio cartão postal de Brasília, né? A gente tem uns símbolos assim de Brasília e o ipê, especialmente o ipê amarelo, acho que virou um símbolo muito forte da cidade. E tem muito brasiliense com ipê tatuado, inclusive. Tem, exatamente. E tem esse festival de fotos, né? Eu tenho visto muita gente fotografando os cambuís. E na época dos ipês, eu acho que vira uma febre, né? Não tem brasiliense que não queira, pelo menos, fazer um registrozinho e guardar ali, eternizar aquela árvore, porque elas são um pouco efêmeras também. Não duram tanto, principalmente os ipês, né? Aí tem o ipê, os ipês começam na época da seca, tem primeiro o roxo, que vai de maio a agosto, mais ou menos a florada, mas eles duram cada árvore mais ou menos só 2 ou 3 semanas. Então, é uma florada rápida também, tem que aproveitar, fotografar, porque rapidinho as flores vão embora. Depois tem o ipê rosa, a partir de junho, o ipê amarelo, de julho a setembro, e o ipê branco, que é o mais efêmero de todos, que é em setembro. E eu queria destacar que esse ano a gente teve uma florada muito especial dos flamboyants. Eu já ia falar, tem gente que fala que os flamboyants são as mais lindas que tem por aqui. Outubro, é a partir de outubro a florada do flamboyant. Eu fiquei impressionada esse ano, porque não só os vermelhos que a gente está acostumado a ver, mas flamboyants amarelos e laranjas. Não sabia que tinha amarelo e laranja. Pois é, aí tem uma avenida, aquela avenida do Terraço Shopping ali, entre o Sudoeste e a Octogonal. Sim. Tava assim, você tinha um degradê de cores. Começava com o vermelho, depois ia para o laranja, depois para o amarelo. Você tinha todas as cores ali dos flamboyants e foi uma coisa que me surpreendeu também, porque para mim o flamboyant era sempre vermelho, né? Eu também achava. E são lindos. Lindos. E aí a gente está falando de cidade-parque, eu queria destacar muito uma pessoa que foi importantíssima para que Brasília se tornasse de fato uma cidade-parque, que é conhecido como o jardineiro de Brasília, o jardineiro fiel, que é o Ozanam Coelho. Ele veio para Brasília em 69 e faleceu, era do Ceará, nasceu no Ceará, e faleceu em 2016 aqui em Brasília. Trabalhou muito tempo na Nova Cap, veio para trabalhar na Nova Cap em 69, trabalhou muito tempo na Nova Cap, especialmente durante 30 anos como chefe do Departamento de Parques e Jardins. E ele, até a aposentadoria, ajudou a plantar mais de 4 milhões de árvores na cidade. Meu Deus. Ozanam era uma figura adorável, que todo mundo tinha um carinho muito especial, deixou seu nome marcado na cidade, de fato, por essa participação nessa concepção da cidade-parque que a gente tem em Brasília. E ele passou por alguns momentos assim muito desafiadores quando estava à frente da Nova Cap, do Departamento de Parques e Jardins. Na década de 70, não sei se você sabe, porque Brasília foi assim,
derrubaram todo o cerrado para construir a cidade. E depois começaram a replantar árvores para fazer com que a cidade ficasse verde novamente. Só que plantaram muitas espécies que não eram nativas. Então, na década de 70, teve uma crise que morreram 50 mil árvores adultas na cidade. Porque não se adaptaram. Porque não se adaptaram ao clima. Então, foi entre 75 e 76, deu aquele susto na capital, porque o que aconteceu? As árvores estão morrendo, 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 morrendo. E o Ozanam foi atrás de espécies nativas, pesquisou muito as espécies do Cerrado e começou a plantar espécies que se adaptavam bem ao clima. Então, esse foi o primeiro grande desafio que ele teve, para adaptar realmente e fazer com que Brasília fosse essa cidade-parque. Também crédito do Ozanam essas flores lindas que a gente vê nos balões da cidade. Nossa, esses viveirinhos ali, né? É lindo, né? São é um lindos. Jardim florido em cada balão. E ele começou isso no balão do aeroporto, que era um dos grandes xodós da vida dele. Então, ele plantou primeiro ali vai mudando de acordo com a época do ano, vão mudando as flores, que são mais adaptadas à seca ou à época de chuva, mas está sempre super bonito, você passa ali, mesmo às vezes a gente está assim na correria e tudo, mas você passa por um balão florido, parece que dá um fôlego assim novo, né? É sempre inspirador, é sempre muito gostoso. Agora, o maior desafio pelo qual ele passou foi em 1992, quando um maluco resolveu cortar o buriti, que é aquela árvore solitária da Praça do Buriti. Eu até separei umas imagens do Distrito Cultural, que eu fiz um Distrito Cultural quando o Ozanam ainda estava vivo, entrevistei o Ozanam sobre essa história do buriti. A árvore, o buriti é o símbolo, é a árvore símbolo de Brasília. E esse buriti é o único buriti plantado no meio da Praça do Buriti, ali naquele canteiro central, entre o eixo monumental que desce para o Congresso e o que sobe ali em frente ao Palácio do Buriti. Esse maluco pegou um machado e resolveu cortar o buriti. E conseguiu praticamente cortar o caule do buriti. Aí foi acionada a polícia e tal, o cara foi preso, conseguiram tirar, mas o buriti ficou praticamente condenado. Mas o Ozanam falou, não vamos, a gente vai dar um jeito de salvar esse buriti. Não vamos derrubar. Não vamos derrubar, vamos dar um jeito de salvar o buriti. Ele inventou uma massa, uma cola com uma resina, uma coisa para colar o caule, mas ainda quando desse algum vento, podia ser que o buriti caísse. Então, ele fez uma cinta de aço e amarrou, prendeu com umas cordas de aço, com os cabos de aço, 4 cabos de aço, segurando essa cinta no caule do buriti. Só que eles estavam com a maior dificuldade para prender esses cabos, porque os cabos não paravam presos. E aí ele ficou, gente, como é que eu vou fazer para esse negócio não cair, né? Para segurar o buriti na Praça do Buriti. E ficou naquela dúvida, sem saber o que fazer e tal, até que passou um senhor e falou, não, você tem que prender, é assim. Explicou o jeitinho e tal. E ele falou, mas da onde o senhor surgiu? Quem é o senhor? Eu sou o dono do circo que está ali perto da torre de TV e a gente prende a lona desse jeito. Olha só, que coisa. Essa história é demais, né? Muito boa. E aí eles conseguiram salvar o buriti está ali, lindo, desde 1992, que foi a época desse ataque, continua intacto, lindo. Agora, quem passar pela Praça do Buriti pode reparar que tem ali uma cinta de aço e os cordões, os cabos de aço, segurando 4 cabos de aço ali, segurando para o Buriti não cair. Que gracinha. Eu já passei várias vezes, já olhei, nunca reparei, não sei se é porque já se recuperou, mas nunca reparei eventualmente um corte e também sempre me perguntei, mas nunca parei para pesquisar o motivo daquelas hastes ali segurando. Imaginei que fosse talvez alguma doença da árvore, não sei, mas nunca que alguém com um machado foi ali. Que loucura, né? Louco demais. São histórias de Brasília que eu acho que a gente tem que contar e recontar para elas não se perderem, não né? se perderem. Porque é muito interessante você saber o porquê das coisas. O porquê das coisas. O que acontece com aquele buriti para ele estar ali? E assim, o buriti foi plantado, a praça do buriti foi feita em 20 dias, a toque de caixa, como tudo em Brasília, né? E o primeiro buriti
buriti que foi plantado morreu e teve que ser replantado. Então, esse era já o segundo buriti, e quando houve esse ataque, deu aquele desespero. Gente, a gente vai perder o outro buriti, como é que vai fazer? E é uma árvore que chama muita atenção, porque você tem um calçamento todo da praça. Só ela ali no meio. E ela ali no meio. Então, chama muita atenção. Então, é a maneira que conseguiram eu queria até falar que o Distrito Cultural está disponível, esse episódio está disponível no Globoplay, de graça, não precisa ser assinante, é só fazer um cadastro e entrar. E aí tem uma entrevista com o Ozanam contando essa história do rapaz do circo que o ajudou a prender ali os cabos de maneira que eles não saíssem, não soltassem e o buriti ficasse ali de pé, lindo, imponente, símbolo da nossa capital. Muito bom, Márcia. Agora, não tem como a gente falar de árvores e quando a gente começou a falar, mesmo que daquelas que tem as flores belíssimas, coloridas, e não lembrar do Parque da Cidade. Sem dúvida. E agora a gente está passando por um momento no mínimo desafiador lá no Parque da Cidade. Quem passa por lá já viu que o cenário é outro, né? Por conta... É desolador, na verdade. É desolador, não é? Por conta da supressão dos pinheiros. Existe toda uma discussão, uma promessa de que árvores do Cerrado vão ser plantadas no tempo certo para que elas possam crescer e se desenvolver e tudo mais. Mas a gente tem ali um contexto de desafio. Obviamente, era preciso que isso acontecesse, como os estudos apontam, após aquela tragédia também que deixou um jovem tetraplégico, porque uma árvore caiu, deixou uma moça ferida também. Mas ali a gente está sem árvores num local que foi sempre cheio de árvores e que marcou a vida de muita gente que ia para lá fazer ensaio fotográfico, fazer churrasquinho, fazer piquenique. E agora a gente torce para que o cenário volte a ficar bonito de novo. É um lugar muito emblemático, de fato, especial. aquele ali do Parque da Cidade. E a gente passa ali, dá até um aperto no coração. Quando você olha, tudo descampado, cadê as árvores? Mas, de fato, ali tinha que retirar mesmo, as árvores estavam condenadas. Infelizmente, houve esse acidente, quer dizer, a gente até gostaria que tivesse havido uma poda, uma retirada antes de alguém se machucar. Mas, enfim, o importante é que ninguém mais se machuque, as árvores tinham que ser retiradas mesmo. E aí a gente vai passar por um período até essas árvores serem plantadas, essas espécies nativas serem plantadas e crescerem, a gente vai passar por um período aí complicado, né? Mas o importante é que a gente tenha esse reflorestamento dessa área do parque e que Brasília continue sendo essa cidade de parque, não só o Parque da Cidade, mas todas as áreas verdes. A concepção do Lúcio Costa para as superquadras era de que as superquadras todas tivessem esse cinturão verde em volta e que os prédios estivessem ali em segundo plano, que as árvores e o verde viessem em primeiro plano e os prédios em segundo plano. E ele fez isso com maestria. Funcionou. Com a ajuda desse jardineiro maravilhoso de Brasília, que foi o Ozanam. A gente fica com pena do Ozanam não estar aqui nesse momento para também orientar esse reflorestamento ali do parque, mas a gente tem muita sorte de ter essa cidade tão arborizada, tão bonita, com tantas flores, com tantas árvores frutíferas. Então é uma cidade que oferece para o brasiliense essa diversidade, que é muito agradável aos olhos e, no caso das frutas, até ao paladar, né? Sem dúvida, sem Agora, dúvida. dados na nova CAP, Ariane, dão conta que só no plano piloto existem 1,5 milhão de árvores plantadas. Em todo o DF são mais de 5 milhões e quase 200 espécies. Olha só. Maravilha, né? É linda demais. Lindo E você falou demais. das frutas, é isso, né? As pessoas vão e a gente vê direto alguém pegando uma manga, aquelas árvores cheias de jacas ali na Avenida das Jaqueiras também. Aqui é realmente diferente. É assim. diferente. Na Praça do Buriti, inclusive, tem um mangueiral, né? É cheio de mangueira ali. Sempre tem gente pegando manga. Na época de manga, vira uma festa ali. Eu acho que chega a perder manga de tal é a produção, né, ali das mangueiras. Eu acho que são quase perto de 200 mangueiras plantadas ali. É muita coisa, né? Muito bom. E, Márcia, temos convites para fechar a coluna de hoje. Temos convites, porque é a minha última coluna antes de Natal e Réveillon. Eu já vou deixar um super Feliz Natal para os nossos ouvintes, para a equipe da Nova Brasil e desejar um 2024 cheio de saúde. Amém, assim, o todos. principal desejo é muita saúde para todo mundo. E aí eu queria fechar essa coluna, a minha última coluna do ano, queria fechar fazendo um convite que hoje tem o lançamento do calendário Atos Bulcão 2024.
na sede provisória da Fundação, que é na 510 Sul. Quem for à sede da Fundação hoje vai ganhar um calendário de presente. Então, é um presente de Natal super especial. Só hoje, é uma promoção que só vale para hoje. E aí pode aproveitar para ver a exposição. Tem uma exposição linda do Atos montada lá. Tem os produtos da lojinha, porque a venda dos produtos da lojinha é a principal fonte de renda da Fundação. A Fundação sobrevive graças à venda desses produtos. Então, se você está nessa lista aí que a Ariane falou de pessoas que ainda não compraram os presentes de Natal, uma dica maravilhosa de presentes originais, super bonitos, um pedacinho da obra de Atos que você pode dar para casa ou presentear alguém. Vá à Fundação na 510 Sul e, de quebra, você ainda ganha um calendário no dia de hoje. Além disso, o artista plástico Ralph Guerri, que é super renomado e admirado na cidade, vai estar de 5 às 7, de 5 da tarde às 7 da noite, lá na Fundação, fazendo desenhos e pinturas e vendendo esses desenhos e pinturas. Ele vai fazer na hora, inspirado na obra de Atos Bulcão, e ele vai vender e a renda vai ser revertida também para a Fundação. Então, é um outro presente que os brasilienses ganham de 5 da tarde até às 7 da noite. Demais. Então, fica esse convite. A Fundação Atos Bulcão tem a cara de Brasília, é um artista que... A gente está falando dos ipês amarelos. Quando a gente pensa em Brasília, a gente pensa em ipê amarelo ou nos azulejos da igrejinha. Sem dúvida. Eu acho que são os dois grandes símbolos de Brasília. Então, fica esse convite. E aí, isso eu estou falando para quem quer ganhar um presente. Para quem quer dar um presente, eu sugiro uma doação para 2 instituições que fazem um trabalho super sério em Brasília, que ajudam crianças e que estão sempre precisando de ajuda para continuar ajudando essas crianças, que é a instituição Associação Despertar Sabedoria, no Sol Nascente, que atende hoje mais de 80 crianças, e o Instituto Reciclando Sons, que eu já fiz uma coluna, inclusive, falando do trabalho deles aqui, que eles ensinam violino para os filhos dos catadores na estrutural. É um trabalho incrível. Incrível, são 2 trabalhos lindos, são duas instituições que eu conheço a fundo o trabalho, eu sei que é um trabalho muito sério, porque às vezes as pessoas querem doar, não sabem para quem doar e às vezes tem dúvidas se, mas será que é um trabalho sério mesmo? Será que o dinheiro que eu estou dando ali vai realmente para um fim bacana, que vai ajudar de fato alguém? Então, essas 2 instituições eu assino embaixo. Então, eu vou deixar aqui o Instagram dessas instituições. Quem quiser fazer doação, entra nesse Instagram, tem todas as informações ali, vai ter gente para auxiliar, para passar o Pix e tal, que é @Associação Despertar Sabedoria, associação sem ser cedilha e sem tio, né? @Associação Despertar Sabedoria, que é a do Sol Nascente, e @Instituto Reciclando Sons. @Instituto Reciclando Sons. Então, se você está imbuído desse espírito de Natal e quer fazer uma boa ação, quer dar um presente para quem precisa, faça uma doação para essas 2 instituições, que serão, qualquer tipo de doação, qualquer valor será super bem-vindo. Muito bom, Márcia, excelente. Essa foi Márcia Zarur na coluna Nossa Cidade. Márcia, Feliz Natal, abençoado Ano Novo, obrigada pela parceria durante esse ano, que seja mais um ano de excelentes papos que a gente sempre tem aqui. Eu tenho a honra, né, eu e Diego Amorim, de compartilhar esse espaço com a Márcia, de aprender toda segunda-feira. Um bom ano para nós. Feliz Natal. Eu que tenho a honra e estou muito feliz com essa coluna. Foi um espaço que me deixa sempre muito motivada e eu estou sempre de olho nas coisas que estão acontecendo na cidade e eu amo compartilhar isso com os nossos ouvintes aqui e é um prazer imenso trabalhar contigo, com o Diego. A equipe da Nova Brasil é uma equipe que eu sempre falo, gente, não tem ambiente de trabalho melhor. É excelente mesmo. É excelente mesmo, né? A gente assina embaixo, né? Muito bom, todo mundo se dá bem, é um clima bacana. Então, eu estou muito feliz, assim, foi um ano muito bom. Estou desde junho, já estou com quase 30 colunas feitas aqui. Então, estou muito feliz e ano que vem a gente volta com todo vapor. Não venho na próxima segunda porque é Natal, na outra porque é Réveillon, não vai ter jornal. Exatamente. Só não venho porque não vai ter jornal, porque se tivesse jornal eu estava aqui também. Mas desejo um excelente Natal e um ano novo iluminado para todo mundo, realmente com muita saúde. O que eu desejo mais para todo mundo é saúde. É isso aí. Com saúde a gente corre atrás de tudo. Obrigada, Márcia. E mesmo que o ano que vem seja difícil, que ele seja maravilhoso. Maravilhoso.